Vamos começar orando. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite na tua presença. Obrigado, Deus, por podermos participar aqui, não apenas de um estudo bíblico, mas eu creio que algo que é uma direção para nós, é um verdadeiro discipulado que tem nos abençoado tanto agora aqui ao vivo e também outros que estão nos assistindo, vão nos assistir no canal do YouTube. Muito obrigado por esse tempo investido pelo nosso bispo Gilberto nessa reunião, plantamos, Senhor, através disso, uma igreja em Brasília. Eu sei que nem todos que estão aqui são de Brasília ou vão estar com a gente em Brasília, mas são pessoas que estão orando por nós, estão torcendo por nós, estão nesse time, Senhor, que é seu. Muito obrigado por isso. Fala conosco, desde já abrimos o nosso coração, a nossa mente, queremos aprender aqui, Senhor, e juntos avançamos a tua obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pode ativar, bispo. Maravilha. Sou grato a Deus por poder estar com vocês mais uma vez, né? Uma oportunidade que nos foi trazida de juntos podemos conhecer um pouco mais da revelação de Cristo através de Paulo e dessa carta tão especial a Efésios, né? Para mim, Tiago, é bem interessante, porque nós nos propusemos a iniciar uma igreja em Brasília, né? Como já tenho dito para os irmãos, vão saber disso, a Igreja Metodista Wesleyana chegou em Brasília já há bastante tempo, me parece na década de 70, mas ela acabou se estabelecendo ao entorno de Brasília, ou seja, nas cidades satélites. E ela não chegou a entrar, a iniciar um trabalho dentro do plano piloto, dentro daquilo que nós chamamos mesmo de Brasília, né? Porque uma coisa é o Distrito Federal, que é como se fosse o Estado, e Brasília, que é a capital, né? Então, nós conseguimos estabelecer igrejas no Distrito Federal, mas nós não conseguimos, no decorrer desses anos, estabelecer uma igreja em Brasília, ou seja, na capital do Distrito Federal, na capital federal, na capital da República do Brasil. Este foi um chamado que eu senti Deus me trazendo ao coração, Tiago, antes mesmo da minha eleição ao episcopado, quando Deus falou comigo claramente que havia um projeto para algumas cidades, e esse projeto começava em Brasília, né? Então, desde que fui eleito, eu senti, né, e nomeado para cá, eu senti que nós tínhamos esse desafio de fazer acontecer em Brasília algo extraordinário. A nossa proposta é de construir em Brasília uma igreja que seja relevante espiritualmente, para influenciar a sociedade em Brasília, bem como para nortear o evangelho no Brasil e no mundo. Em Brasília, nós temos mais de 188 embaixadas, quase 190 embaixadas, e certamente estaremos em conexão com muitas pessoas de outras nacionalidades, de outros estados, de outras cidades, que ali estarão, né? Agora mesmo, eu e o Tiago estaremos em Brasília entre os dias 2 e os dias 11, Tiago. E haverá lá no hotel em que vamos estar hospedado e ao redor uma delegação de diversos municípios, porque o encontro dos municípios brasileiros irá acontecer em Brasília naquele período que nós vamos estar lá. Então, nós vamos encontrar muitos representantes ou representantes de todos os municípios do Brasil estarão em Brasília nos dias em que nós estaremos lá entre os dias 2 e 11 de março, né? Então, Brasília é o lugar das conexões, é o lugar em que as pessoas se encontram para determinar ao futuro político, econômico, social, né? E o nosso projeto, aquilo que Deus nos move, é estarmos ali para que juntos, com a obra que Deus está fazendo no Brasil e no mundo, nós possamos nos tornar pessoas influentes, relevantes espiritualmente na construção de uma sociedade mais justa, mais íntegra, mais coerente, mais santa, já que esta é a visão do metodismo, né? Santidade como estilo de vida, ou seja, de sermos em Brasília agentes de transformação, agentes de espiritualidade. Sermos uma igreja que não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas que é um verdadeiro corpo de Cristo para fazer as coisas acontecerem no mundo natural e sobrenatural. Então é muito interessante que venha essa proposta. Nós começamos a trabalhar essa igreja em Brasília exatamente com a carta de Efésios, que para mim é o livro mais empolgante, né, e o livro que eu mais li durante toda a minha vida. Pra você ter uma ideia, às vezes eu costumo ler Efésios 2, 3 vezes no mesmo dia, já li Efésios mais de 4 vezes no mesmo dia, e então, assim, tenho para mim que é um livro de uma revelação extraordinária e sobrenatural. Efésios é a carta da maturidade paulina, né? É um dos últimos escritos de Paulo, e ali em Efésios que nós temos é a verdadeira transcrição da revelação que Paulo recebeu quando foi ali arrebatado, né? Segundo ele, esteve lá até o terceiro céu, e ali ele recebeu do próprio Senhor, através de Cristo, a revelação de um plano, de um projeto que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo. Romanos é o livro da fé, e quando nós o lemos, somos impactados, né? E é interessante, né, Tiago, que todos os grandes homens que tiveram uma experiência de salvação e que registraram isso em livro, a tiveram ouvindo alguma coisa sobre Romanos.
né? É o caso do próprio Wesley, de Lutero, né? E muitos outros mais que conheço que fazem nos seus históricos a análise de que a leitura de Romanos, né, do comentário de Romanos, da carta de Romanos, lhe produziu o nascimento da fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra sobre Cristo. Então, Romanos é um livro gracioso sobre fé. Gálatas é o livro da liberdade, né? Quando Paulo vai trazer para nós a revelação de que agora não somos mais escravos nem da lei, nem do pecado. Gálatas é a carta de alforria de todo cristão. É um livro também apaixonante. Agora, Efésios é um livro sobre a revelação da igreja. Se você me perguntar qual é o âmago de Efésio, eu diria para você, o âmago de Efésio é a igreja. É um livro que é escrito sobre a igreja. O tema central do livro de Efésios é a igreja. Então, estamos falando de um livro, lendo um livro, quando nós estamos plantando uma igreja. Então, isso é, para nós, sem sombra de dúvida, muito relevante. É muito apropriado iniciar essa plantação dessa igreja a partir ou nessa análise desse livro empolgante que é o livro de Efésios. No primeiro dia, no nosso primeiro encontro, nós encontramos no primeiro capítulo algo muito interessante, né? Nós sintetizamos dizendo que tudo começa com Deus, porque lá ele vai dizer que todas as coisas foram por ele planejadas, né? Tudo passa por Jesus, porque tudo tem que passar pela cruz. Nada sai da cruz, nada tem. A cruz é o único caminho para a travessia da humanidade para o outro lado, da humanidade perdida para a humanidade restaurada, para o novo homem. Então, tudo começa com Deus, tudo passa por Jesus, tudo necessita do Espírito. Sem o Espírito, Tiago, nada se fez. Sem o Espírito, não havia na terra nada, senão o movimento das águas. O Espírito parava sobre as águas e a terra estava ali, sem nada debaixo dela, só água. Sem Espírito, Jesus não foi concebido, porque até para sua concepção foi preciso que o Espírito viesse sobre Maria. Sem o Espírito, Jesus não foi ressuscitado, ou não seria ressuscitado, porque na sua ressurreição é a ação do Espírito Santo sobre o corpo de Cristo, que já estava na morte. Então, tudo se realiza, ou tudo necessita do Espírito. E tudo, no capítulo 1, se realiza por meio da igreja. Então, eu vejo no primeiro capítulo essa informação. Tudo começa com Deus, tudo passa por Jesus, tudo necessita do Espírito e tudo se realiza por meio da igreja. Isso já é extraordinário. No capítulo 2, né, nós vamos encontrar algo muito interessante, porque nós aprendemos que os homens viviam segundo a natureza humana, mortos em seus delitos e pecados, dominados e governados pelas forças espirituais do mal, e foram alcançados, segundo o capítulo 2, por uma força extraordinária de Deus, que o capítulo chama de amor, misericórdia ou graça, né? Estão inteiramente interligadas. O amor de Deus se manifestou numa misericórdia, trazendo a graça salvadora e produzindo, através disso, uma nova humanidade. Uma nova humanidade nasceu em Cristo. Pela graça nós fomos salvos. Na cruz, Cristo acabou com todo o sistema da lei, perdoou os nossos pecados, libertou-nos do domínio do governo, do pecado e do mal, nos reconciliou com Deus, nos fez uma nova criatura e nos deu a dignidade de filho de Deus. E por último, como bem diz lá no capítulo 2, nos levou a estar com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, nós saímos da região infernal, né, do inferno, e fomos elevados às alturas para estar com Cristo, com Ele em seu trono e reinando com Ele, e fazendo isso já agora. Não é algo que nós vamos fazer depois que chegarmos na eternidade. Nós já estamos com Cristo assentado lá no trono com Ele, e assim como igreja reinando aqui na terra. Enquanto Ele reina nos céus, naquele trono, nós, como a sua extensão do seu corpo, reinamos com Ele aqui na terra. Isso o capítulo 2 nos mostra de uma forma muito clara. O capítulo 2 nos apresenta essa nova humanidade totalmente restaurada e em perfeita comunhão com Deus. Agora, segundo o próprio capítulo 2, nós estamos diante de Deus por Cristo, porque Deus nos olha através de Cristo. Ele nos vê através da lente de Cristo. E essa lente de Cristo nos purifica, nos santifica, nos transforma, nos redime e nos dá a dignidade de nos tornarmos agora filhos de Deus. O capítulo 2 trata sobre isso. Qual é o âmago do capítulo 3? E que é o tema dessa noite, né? Que é o que nos chama a essa análise desse momento. Ali no capítulo 3, Paulo vai nos revelar que Deus tinha um segredo. Que Deus guardou para si um segredo. Um segredo que foi mantido encoberto de todos e em todos os tempos. E que agora esse segredo vai ser revelado a Paulo. Essa revelação que lhe foi dada pelo Espírito.
E certamente nessa experiência que Paulo teve de chegar até o terceiro céu, né? De ir até o terceiro céu. Segundo Paulo, o segredo mantido encoberto durante todas as gerações é a formação de um povo santo, composto por gentios e judeus que creram em Cristo Jesus. Na verdade, esse povo, que é também chamado de corpo de Cristo, recebeu a designação de igreja. Aquele povo que foi chamado para fora. Chamado para fora do quê? Porque a palavra igreja é isso, né? Aqueles que são chamados para fora. O termo igreja, para a gente ter uma noção mais clara, ele vem ali da cultura romana, que era a forma como que os romanos faziam para colonizar as sociedades em que eles queriam alcançar. Os romanos tinham duas estratégias para alcançar as civilizações. A primeira delas era a força. Então, eles chegavam, tomavam as cidades, implantavam o governo e estabeleciam o Império Romano. A segunda forma de estabelecer isso, eles usavam um nome que inicialmente está ligado aí a essa eclesia, a igreja, que é um povo chamado para fora, e então os romanos faziam o seguinte, eles pegavam os melhores que eles tinham na área da intelectual, na área da comunicação, na área da fala, do ensino, e levavam essas pessoas para essas cidades, ou seja, cidades que não eram romanas, cidades que eram de outras nacionalidades. Ou seja, eles tiravam os romanos de dentro do Império e levavam-os para outra cidade, para que ali eles pudessem implantar a cultura de Roma. Então, essa visão de igreja é exatamente este povo chamado para fora de uma realidade, chamado para implementar uma realidade. Porque nós não somos daquela nacionalidade, né? Nós não somos dessa terra. Agora nós temos uma outra pátria. Nós temos, inclusive, já um trono estabelecido. Esse trono não está na terra, esse trono está nos céus. Mas nós somos convidados agora a estar em meio a um povo, para implantar no meio deste povo uma nova cultura, uma nova identidade, uma nova visão, a visão do reino, a visão da igreja. Isto é o plano que Deus manteve oculto de todos, de anjos, de demônios, de profetas. A igreja é o maior mistério que Deus mantém oculto durante toda a existência bíblica. Em nenhum lugar do Antigo Testamento nós vamos encontrar uma clara explicação sobre a existência deste povo. Nenhum dos profetas profetizou claramente e convicto de que Deus teria um outro povo que não fosse os judeus, que não fosse os nacionais daquela nação, né? Os nativos daquela nação, ou seja, os filhos sanguíneos de Abraão. Nunca se concebeu isso antes. Então, Deus guardou esse segredo. E aqui nesse capítulo 2, 3, ele vai falar exatamente isso. O tema todinho no capítulo 3 é esse segredo. Esse povo que é também chamado de corpo de Cristo, que recebe essa designação de igreja. Por meio deste povo, Deus realiza o seu plano, que é mostrar a todos os governos e autoridades nos domínios celestiais, ele fala isso aí, por meio da igreja, as multiformes sabedoria de Deus, as multiformes sabedoria da divindade. Ou seja, até para as autoridades espirituais malignas, os espíritos malignos, a igreja é a revelação de uma ação de Deus, do projeto de Deus, daquilo que Deus escondeu e não revelou, guardou para si, e agora, por meio desta igreja, ele se torna conhecido, ele faz com que a sua sabedoria divina seja reconhecida por todos que estão em diversos lugares, inclusive nas regiões espirituais. Paulo afirma que esse é o propósito eterno de Deus. Há um propósito que dirige Deus, um propósito eterno. Qual é esse propósito eterno? Ele sempre existiu esse propósito, esse projeto, esse propósito é estabelecido mesmo antes da fundação da humanidade, antes da fundação do mundo, e esse propósito se chama igreja, o estabelecimento desse corpo perfeito, esse corpo sagrado, esse corpo, né, a noiva do seu filho, né, a pessoa com quem o seu filho iria casar para lhe dar-lhes muitos netos. Essa é a realidade espiritual que a gente vê. Havia uma casa em que havia um rei, um pai que tinha um filho, e o sonho desse pai era ter netos. E o que ele fez? Ele preparou uma noiva para o seu filho, para que o seu filho pudesse casar com ela e lhe dar netos. Porque a alegria de um pai é ter netos, né? A alegria de um pai é ver o seu filho produzir filhos. E esta, sem sombra de dúvida, é a realização maior de Deus. Quando Cristo produz este movimento com a igreja, e há agora os filhos de Deus vindo desta conjugação do casamento, né, de Cristo com a igreja, o nascimento desses filhos
produz para Deus uma alegria extraordinária. Verdadeiramente, a casa do Pai agora é cheia de muitas crianças que brincam e que traz alegria àquele palácio extraordinário, né, que faltava crianças para poder alegrar naquele ambiente. A igreja é o caminho escolhido por Deus para receber a glorificação do homem. Olha bem o que está escrito aí nesse versículo 21, que é o último versículo. Lá diz assim textualmente: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Ou seja, a única forma de Deus receber glória é através da igreja. A única forma do homem glorificar a Deus é através da igreja. Quem diz que ama Deus, quem diz que gosta de Deus, quem diz que quer estar com Deus, mas não está na igreja, não tem como glorificar a Deus. A glória não tem como ser encaminhada a Deus se ela não passar pela igreja, se ela não advir da igreja, se a igreja não for o ponto nascedor desta glória. Então a igreja é, sem sombra de dúvida, o plano secreto de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus concebeu, aquilo que Deus tem já idealizado. E como eu disse lá no primeiro capítulo, né, sem a igreja nada se realiza, nada. Deus idealiza a salvação, Jesus implementa a salvação, né, o Espírito Santo vai esparrar uma salvação, mas quem vai trazer a palavra que produz fé é a igreja. Por isso nós compreendemos tão grandemente a importância da igreja. A igreja é a razão, a existência da igreja se encontra nessa questão da adoração a Deus, de levar o homem a ter esse encontro extraordinário com Deus. Através da igreja, o plano secreto de Deus será revelado a todos os homens e anjos. Não existe uma outra forma de anjo e homem conhecer a revelação maior da graça de Deus, senão por meio da igreja. E esta igreja somos nós. Esta igreja somos nós, um povo comprado, adquirido, para viver essa dignidade de filhos com autoridade, com poder, com graça, para abrir os céus, fechar os céus, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, proclamar o evangelho, produzir a libertação das sociedades, expulsar os demônios que governam as vidas, as cidades, os estados, a nação. Por isso, a importância de uma igreja espiritualmente ativa e relevante em Brasília, para que nós possamos exercer com autoridade essa graça que Deus nos deu, a extensão desta glória de Cristo, para que toda a sociedade brasileira seja influenciada através dessa igreja. Muito bom estar com vocês nessa noite, e eu gostaria de ouvir o pastor Tiago aí para trazer um complemento para a gente nessa palavra. Capítulo 3, âmago dele, a igreja, o plano secreto de Deus. Deus tinha um plano secreto, que só foi revelado a Paulo, a ninguém mais antes dele, nem a Elias, nem a Eliseu, nem a Isaías, nem a Daniel, nem a Ezequiel, nem a Jeremias, a Paulo. E qual é esse segredo? A igreja. E quem é esse segredo? Eu e você. E esse momento que nós estamos vivendo aqui é o momento da igreja. Não existe eu não sou igreja. Eu faço parte da igreja. Se você não está no corpo, não tem como você dizer que você é igreja. A igreja somos nós. A igreja é a manifestação coletiva. É a manifestação colegiada do homem para com Deus. Individualmente, eu sou filho de Deus. Individualmente, o Espírito Santo reside em mim. Mas templo do Espírito Santo e igreja, eu sou quando eu estou vivendo a vida comunitária, a vida colegiada, a vida relacional. Por isso é tão importante um ao outro se ajudar, um ao outro se afiar, um ao outro motivar-se, um ao outro auxiliar. Se um cai, o outro levanta. Por isso que quando ele vai designar aos seus discípulos para poder andar, né, aí esparramar-se pela terra, ele manda de dois em dois, porque a igreja não permite a igreja não permite o individualismo. Nós não somos nós somos um corpo. E quando nós vivemos em um corpo, essa vida comunitária de corpo nos propicia a autoridade e a graça de Deus para fazer algo extraordinário por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Foi muito bom esse nosso encontro com a palavra do pastor Tiago. Muito bom, bispo. Que palavra abençoada, nos motiva, nos desafia. Eu tenho falado para alguns amigos e pessoas que eu estou agora conhecendo, né, há pouco tempo, da própria Metodista Wesleyana, principalmente da segunda região. Uns que eu já conhecia há muito tempo, outros que eu estou reencontrando e outros que eu estou conhecendo agora. Eu tenho falado com as pessoas: olha, isso aqui está virando verdadeiramente um discipulado, né? É um privilégio para nós termos o bispo tão engajado e empolgado nesse tempo
da plantação da igreja de Brasília, porque a gente crê de fato que Deus tem algo especial. Tudo que a gente tem visto essa semana, né, eu não sei se vocês viram na mídia que vai ter ou ia ter, nem sei se vai continuar, mas um clamor, um momento de oração e protesto também na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 25. E hoje eu já vi aqui, fiquei sabendo de alguns amigos que eles falaram, né, que se o Bolsonaro aparecer lá para qualquer tipo de manifestação, vão prender ele no dia 25. Estão tentando armar de tudo para isso, né? Então a gente vê de fato que é um tempo complicado. Hoje eu falei com um dos meus mentores de fora do Brasil e ele falou assim: Você tem certeza que agora que você tem que ir para a capital do Brasil, diante de tudo que a gente está, eles estão vendo lá fora do Brasil, né? O que está acontecendo aqui. E eu falei: eu creio que sim, Deus nos chamou para esse momento. E a minha maior alegria é saber que nós temos um time bom, muito bom em Brasília, mas mais do que isso, nós temos um time extraordinário de pessoas que estão em cidades que eu nem conheço, fora que eu já rodei bastante nesse Brasilzão aí, mas cidades que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar até, pessoas estão entrando em contato, ó, estamos orando por vocês, estamos juntos com vocês, estamos sonhando juntos com vocês. E aqui eu estava lendo hoje, né, Efésios capítulo 3 no versículo 8, quando ele fala assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E é incrível isso, né? Que esse é o sentimento que a gente tem, mas Deus, mas por que eu? Mas ao mesmo tempo a gente tem certeza, como diz no versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Então é um misto de dois sentimentos. Hoje eu estava falando com a Josi, minha esposa, né, Josi, é um negócio estranho, que ao mesmo tempo que eu fico, mas eu, o menor, a mim, o menor de todos, foi confiada essa graça. Ao mesmo tempo, nós temos ousadia e acesso e confiança mediante a fé em Cristo, né? Então aqui aí Paulo vai continuar no versículo 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E esse texto eu tenho certeza que você já leu, já pregou, já ouviu, né, que vai falando ali sobre tanta coisa que a gente já viu aqui, ó: Para a segunda riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraigados, alicerçados em amor, a fim de que poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer o amor de Cristo. Então aqui você vê que ele vai falando, vai ensinando, vai discipulando, vai incentivando. E aqui no versículo 20, eu acho isso daqui extraordinário demais, né? Quem nunca leu e nunca vibrou com isso aqui, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É incrível, né? Ele pode fazer mais do que a gente pensou, imaginou, sonhou, mas é uma coisa que parece até uma pegadinha, mas não é. Ele é poderoso para fazer, mas quem vai fazer é ele através de nós, né? Somos nós que vamos fazer, nós que vamos para cima, nós que vamos encarar, nós que vamos trabalhar, nós que vamos ter as portas escancaradas à nossa frente. É tipo aquele negócio assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Quem me fortalece é Deus, mas quem pode sou eu, né? Então a gente sabe que, ao mesmo tempo que, puxa, a mim, o menor de todos, nós temos que chegar a Deus com confiança, com ousadia, com acesso a Ele, e aí aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso daqui, eu hoje eu cheguei a dar risada com isso daqui, porque a gente tem coisa que a gente nem fala aqui, porque eu e o Bispo Gilberto, tem hora que eu não sei quem que é mais doido, né? A Juliane
e a Josi, nossas esposas, ficam, vocês são doidos, calma, vai devagar, mas é isso mesmo. Hoje eu estava falando com o bispo aqui de um projeto dos sonhos, né? Assim, algo extraordinário, algo muito caro, algo muito grande, algo muito chique, né? Eu queria já mostrar aqui, ó, uma foto aqui para vocês, assim, olha isso aqui, vamos sonhar com isso aqui. Aí quando eu fui dar uma lida, né, para relembrar o texto que a gente conhece, e quando eu li isso aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu falei, não, não sou tão doido assim, não. O bispo não tá tão empolgado, não é doido também, não. A gente vai fazer infinitamente mais do que a gente pensou, sonhou, imaginou, segundo o poder de Deus que opera em nós. Porque no final de tudo, gente, no versículo 21, eu chego a me emocionar que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. A gente tem declarado aqui, a primeira conversa que eu tive com o Bispo Gilberto, ele falou para mim: seremos uma igreja multigeracional. Isso me fez pensar algumas coisas, olha que lindo isso. E aqui fala, né, em gerações, conforme aqui a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Então, eu não tenho dúvida. Talvez você está aqui, você está assistindo esse vídeo, você talvez nem seja da Metodista Wesleyana, talvez você caiu aí no YouTube, não sei. Ou você que está aqui, que eu sei que é parte do time, né? Está aqui o pastor Cláudio Flores novamente, que ele orou na semana passada pela gente. Eu fiquei tão feliz, eu me senti tão abraçado, né, por esse homem que eu sei que já só da primeira oração que eu ouvi ele fazer, eu sei que é um intercessor, eu sei que ele está orando por nós. Então eu fico muito feliz de estar aqui, sabendo que Deus vai fazer infinitamente mais. Se ele fizesse o que eu e o bispo estamos sonhando, já seria um negócio grande e assustador. Agora, você imagina ele fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa, sonha, espera, mas tem um segredo aí, né? Segundo o seu poder que opera em nós. Então, bispão, deixa o senhor escolher aí quem vai orar ou finalizar, porque a hora voa, né? A gente sempre promete que vai ser 30 minutos. Deixa eu olhar aqui, já são 8h33, né? Então, pessoal, a gente já está aqui há 34 minutos, porque a gente começou um minuto antes, batendo um papo aqui. Então, eu sei que é rápido, eu sei que passa rápido. Se você quiser mais um pouquinho, vá lá no YouTube, assista Efésios 1 e 2, mas é contigo, Bispo. Aí, só adicionar o áudio aí, não sei. Isso. Muito bom estar com todos vocês. Aí nós temos gente de longe, Mantena, tá aí, né? O Estevão, Goiânia, que está aí perto, o Rodrigo, né? Benção. E outros mais que estão, o Ivan, Natanael, essa turma toda esparramada aí por lugares tão Tem distantes. gente aqui do Olha, Rio de Janeiro na pois é, cara. ligação que está falando que vai ser membro em Brasília. Eu estou quase acreditando já. Maravilha, nós recebemos todos, né, que podem certamente contribuir conosco neste momento tão importante de produzir este corpo de Cristo, né? E eu não tenho dúvida, Tiago, que não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com Deus escolher uma forma de edificar este corpo, de chamar pessoas que queiram trabalhar nessa visão, né, de reino, né, expansão do reino. E o meu sonho é que nós possamos juntos produzir algo que seja um modelo para a igreja wesleyana, até mesmo para outras igrejas, né? De uma igreja relacional, de uma igreja que se encontra nas vidas, vidas com vidas, produzindo vidas, né? E através dessas gerações aí que estão chegando, né? E seja criança, seja junior, seja adolescente, seja jovem, seja terceira idade, todos conectados no mesmo propósito, numa mesma visão, e debaixo dessa cobertura do sangue. Vamos pedir o Luciano, está aí, o Luciano de Goiânia, para poder fazer essa oração, abençoando as nossas vidas, abençoando esse plano, né, esse projeto. Dia 3 de março, nós estaremos juntos numa ceia da unidade com os pastores aí do Distrito Federal, né, aqueles que estiverem próximos da gente, que puderem estar conosco lá, vai ser muito bom. Vamos preparar uma ceia muito top. E no dia 10, nós vamos ter um encontro muito especial para pastores e líderes, né? Aço Bulcão, o lugar em que nós estaremos nos reunindo nos próximos tempos, com o pastor Felipe, foi um pastor que liderou o pastor Tiago durante os anos aí,
e ele estará conosco lá, trazendo uma ministração muito especial para pastores e líderes. Então, se você puder se programar, dia 3 nós vamos tomar a ceia juntos, e no dia 10 nós vamos celebrar uma grande ministração, uma grande festa, né, de preparação de pastores e líderes para uma grande colheita. Algo extraordinário vai acontecer nesses dias e nós vamos presenciar isso. Nós vamos estar aí ao vivo e a cores para poder produzir essa conexão e receber essa revelação. Luciano, você pode nos abençoar aí, depois o Tiago termina, né, com a palavra final. Obrigado a vocês, valeu, né, pela oportunidade. Eu tenho uma igrejinha para poder pregar, né? Vocês não têm igreja, eu não tenho a minha ainda, né? Eu e o Tiago estamos aqui nessa expectativa de uma igreja em Brasília. Eu acho que ele vai ter que me tolerar lá, né? Onde eu vou ficar dando as bicadas, né? E, então, que Deus nos dê a graça disso, Rodrigo, para que essa revelação de Cristo chegue a nós, nós tenhamos completa revelação sobre o que Cristo tem para nós nesse tempo. Amém, bispo. Vamos orar. Pai, obrigado porque, assim como no passado o Senhor levantou Ezequias para fazer uma grande revolução, e aquele homem, quando ele recebeu a missão dele, o Senhor disse a ele que tudo que ele fizesse estaria sendo direcionado pelo Senhor, e o Senhor se agradou disso. Nós sabemos que esse tempo é um tempo de uma revolução a nível Brasil, e esse projeto começa na capital do nosso país. É de lá onde surge, ó Deus, ó Pai, as demandas a nível estado, a nível município, a nível país. E eu sei que o Senhor está levantando o pastor Tiago, o bispo, com essa visão, não simplesmente por uma questão denominacional, mas é uma questão relacional, de crescimento, de mudança, de transformação. É um momento de pensamentos, ó Deus, ó Pai, elevados até o reino do Senhor, e esse reino já foi estabelecido naquela cidade, e ele estará, ó Deus, se concretizando através desse projeto. Eu entendo, ó Deus, ó Pai, que cada setor, cada lugar daquela cidade, existem pessoas que estarão sendo conectadas através desse projeto. Elas não estarão sendo conectadas, elas já estão conectadas, porque o livro de Efésios diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E essa é uma verdade, essa é uma realidade, que os seus filhos estão proclamando através desse estudo, através desse tempo, mas principalmente através dos projetos que o Senhor já colocou no coração deles. Cada rua, cada setor, cada lugar, cada quadra daquela cidade, daquele local, já existem pessoas que o Senhor está atraindo pela tua presença. Assim como acontecia, ó Deus, na igreja de Atos dos Apóstolos, o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haviam de ser salvos. E nós cremos que o Senhor está realizando isso nesses dias, porque no dia 3, quando as pessoas se conectarem naquele lugar, naquele hotel, elas serão atraídas não por causa de uma chamada, de uma rede social, mas elas serão atraídas pelo teu próprio Espírito, que conduzirá homens, mulheres, crianças, jovens, gerações que serão impactadas por um mover sobrenatural e uma ação sobrenatural do Senhor, que já foi gerado nas regiões celestiais, porque o Senhor coordena todas as coisas, tanto o céu como a terra. E a tua palavra nos diz em Colossenses capítulo 1, que o Senhor, sendo o Senhor de todas as coisas, todos os reinos, principados, potestades, poderes, estão sujeitos ao mandato do Senhor, à ordem do Senhor. E eu creio que essa ordem já foi dada. Então, os teus filhos serão apenas o canal por quem o Senhor vai usar para fazer com que isso se torne uma realidade naquela cidade. Porque há muita gente naquele lugar que o Senhor já chamou. E eu repito isso de novo, Senhor. O Senhor já conectou para essa grande obra, que será estabelecida de forma maravilhosa, segundo o propósito estabelecido pelo Senhor. É assim que cremos e é assim que confiamos nas promessas e nos projetos do Senhor para a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus é que nós oramos nessa noite, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome.